A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline Neves e esse é o meu canal, um canal voltado para a palavra de Deus, louvores, testemunho. Se você já curte esse tipo de conteúdo, já curte, por favor, compartilha, ative as notificações. E eu quero, nesse dia de hoje, contar um testemunho. Eu demorei um pouco para gravar esse vídeo, muita correria, muitas coisas, mas enfim. Eu quero tentar ser o mais breve possível. É algo extraordinário que Deus fez na minha vida. Eu peço desculpa se tiver barulhos, né? Que eu tô no carro, tem barulhos de pessoas, de carro passando, mas enfim. É, eu e meu esposo, nós decidimos não ter filhos no início do casamento. E aí, quando veio a decisão de ter filhos, tinham se passado 8 anos. E após isso, eu engravidei, deu tudo certo, minha gravidez foi excelente, o parto foi normal, tudo excelente, não tive problemas. Depois de 15 dias que a minha filha nasceu, o nome dela é Gabriele, eh, ela começou a chorar muito, né? Ela tinha muitas crises, durante a noite, aí eu passei a não dormir de noite, ela chorava muito, ela tinha momentos que ela vomitava. Foi muito difícil, uma época muito difícil, irmãos. E o que que acontece? Eu levava no médico, o médico falava que era cólica, mas passou 3 meses, nada dela melhorar. Passou 4 meses, 5 meses, e aí eu conversei com meu esposo, eu falei, olha, vamos colocá-la num convênio, porque não é possível que só seja cólica. E quando eu passei ela no médico do convênio, foi descoberto que ela tinha refluxo, um refluxo oculto, né? E isso fazia com que ela tivesse esses problemas de vômito, chorava muito porque quando o leite caía no estômago dela queimava, e sem contar que era assim, irmãos, eu passei 6 meses por isso. Mamava 1 minuto e chorava meia hora, né? Então era muito difícil dar mamar para ela. Eu sofri muito, né, meu leite ficava vazando, assim, e ela não conseguia mamar. Ai, foi terrível, uma época bem difícil mesmo. E aí quando descobriu, ficou tudo bem. Mas após isso, ela era uma criança que ela não interagia, ela não brincava, não olhava nos olhos. Ela, quando eu saía de casa com ela gritava. Então, assim, eu não conseguia ir no mercado, eu não conseguia ir na lotérica, eu não conseguia ir na casa da avó. Porque da minha avó, né, porque na casa da avó da criança, que é a minha mãe, ela ficava bem porque ela foi acostumada a ficar lá desde pequena, e lá é tranquilo. Mas na minha avó, a mãe da minha mãe, ela gritava muito, quando tinha algum aniversário, ela gritava também. E aí eu desconfiei que ela tinha autismo e falei para a pediatra. E a pediatra falou para mim que ela não era autista, porque criança autista não era daquele jeito. E aí eu aguardei até ela completar 2 anos. Quando ela completou 2 anos, ela só piorava, ela não melhorava. E aí eu falei para pediatra, olha, eu quero encaminhamento para neuro, para fono, porque eu não acho normal. Para mim, essa menina tem autismo. E quando eu levei ela na primeira consulta do neuro, do fono, ela foi diagnosticada com autismo. E na época não era nível de suporte, na época era nível 1, 2 e 3. E ela estava de grave para gravíssimo, o caso dela. E aí eu já entrei com as terapias. Meu esposo ficou triste na época, eu lembro. Só que eu vi uma criança numa cadeira de roda, né, que tinha, acho que paralisia cerebral, não falava. Eu falei para ele, não, isso é triste, né? Isso é triste, porque é uma criança que fica dependente a vida inteira. E eu falei para ele, eu creio que a nossa filha, ela vai desenvolver, ela vai melhorar. Até porque Deus tinha prometido. Antes de eu saber qualquer problema de refluxo, de autismo, eu fui numa igreja que Deus usou um profeta para falar comigo. E eu não sabia de nenhum problema que a minha filha tinha. Eu lembro que ele orou,
ele pôs a mão na cabeça dela e falou assim que Deus ia fazer um milagre na vida da minha filha, que Deus ia mexer em tudo, desde a parte neurológica até a parte física. E realmente, quando saiu o diagnóstico, eu lembrei dessa profecia, porque o Espírito Santo, ele nos faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor, ele nos promete, né? Ele fala que vai fazer na nossa vida. E ali eu lembrei. Então, eu me enchi de fé, irmãos. Eu falei pro meu esposo, fique em paz. Ela vai desenvolver, ela vai falar, porque ela não falava nada. Minha filha ficou até 6 anos e meio praticamente sem falar. Ela não falava nada, ela só gritava. Tudo que ela queria, eu tinha que descobrir, porque ela não apontava e ela não gritava. Oh, ela não, perdão. Ai, meu Deus, não vou editar esse vídeo, não. Vai ser assim mesmo. E ela só gritava. Então, tipo assim, se ela queria comer uma fruta, eu tinha que descobrir o que ela queria. Ela ficava gritando até eu descobrir o que era. Se algo incomodava, uma roupa, uma etiqueta, era gritando. Tinha vezes que ela ficava gritando, gritando. E isso até afetou um pouco o meu emocional, meu psicológico na época. Mas Deus revelou. E quando eu descobri o diagnóstico, eu falei, meu Deus, então eu creio, Deus vai. Então eu nem me preocupei. Se eu falar para vocês que em algum momento eu fiquei preocupada, não fiquei. Deus me encheu de tanta fé que eu tinha certeza e a convicção que a minha filha ia evoluir, que ela ia falar, que ela ia se desenvolver. E eu falei isso pro meu esposo, e eu falava isso para as pessoas, né. Tinham pessoas que até davam risada, não acreditavam. E comecei com as terapias, né, porque Deus ele faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. Não adianta achar: "Ai, Deus vai fazer um milagre", mas deixar abandonado. Não, você tem que colocar numa terapia, igual ela começou a fazer fono, psicólogo. Não era aba, porque a terapia aba, ela é própria para autista. Era a terapia convencional, normal. Aí depois eu coloquei ela numa clínica com terapia ABA, e aí minha filha foi crescendo, aí com 6 anos, 6 anos e meio mais ou menos, ela começou a falar. A primeira palavra foi "não", porque era o que ela mais ouvia, né, "Não, não", e não pode, né, mas era o que ela mais ouvia, "não". E aí ela começou a desenvolver, falava palavras isoladas, depois ela começou a formar frases, que ela não conseguia formar frases. Gente, foi algo assim tremendo. Falando não é a mesma coisa de você viver, né. Deixa eu arrumar o celular aqui que tá torto. Não é a mesma coisa de você viver, mas é algo que eu tenho vivido a cada dia, vendo a evolução dela, extraordinária. Eu vejo a mão de Deus em tudo. Então, assim, ela tá na escola, ela tá na quarta série, ela ainda não é alfabetizada, ela está sendo alfabetizada agora. Ela tem muita dificuldade na escola, né, passei por muitas dificuldades também para ela poder ser alfabetizada, mas agora Deus colocou um anjo no nosso caminho, uma pessoa que está nos ajudando para minha filha ser alfabetizada, e eu creio que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Já está dando, né, é a mão de Deus, Deus está cuidando. Gente, desculpa que eu tô com a minha criança aqui do lado, e aí ela faz bagunça, já viu, né. Então, ela tá na escola agora, tá melhorando a cada dia, ela tá evoluindo, já tá começando a escrever as primeiras letras. É trabalho de formiguinha, né, irmãos. Aos pouquinhos vai evoluindo, aos pouquinhos vai melhorando, mas eu vejo, assim, a mão de Deus na vida dela. Hoje minha filha, ela fala, ela olha nos olhos, ela sabe expressar tudo o que ela sente, tudo o que ela quer. Ela fala: "Mãe, eu quero isso. Mãe, eu quero aquilo". É uma criança totalmente diferente do que ela era. Ela evoluiu muito, então ela estava no nível 3, né, de grave para gravíssimo, e agora ela é nível de suporte 2, né. E então eu quero falar para você, talvez tenha um filho com algum tipo de deficiência, não só autismo, né, em que você não vê
uma melhora, você não vê uma saída, mas que você creia que Deus, ele é o Deus de milagre. Deus, ele pode fazer o impossível acontecer. É isso que eu sempre falo, Deus é o Deus do impossível. Não tem nada que o Senhor não possa fazer. Então, que você possa crer. Quando você vive a situação, é muito difícil. Eu já ouvi mães que falam para mim assim: ah, meu filho faz terapia, eu não vejo melhor, não tô mais acreditando que ele possa melhorar, que a situação possa mudar. Mas eu falo para você, não desista. Tenha fé, porque Deus, ele faz. O que o homem não pode fazer é onde o Senhor entra. Isso é milagre. Porque se fosse algo que eu pudesse fazer, ou que você pudesse fazer, você não ia citar o nome de Deus, né? Então é algo que ninguém tem o poder, que ninguém tem condições de realizar, o Senhor vem e ele faz. Então, que você possa crer no impossível, crer que por mais que você olhe para a situação e você fala, não vejo saída, que Deus, ele está agindo, que Deus, ele está cuidando. E a minha filha, a evolução dela era assim, eu achava que, nossa, estacionou, não vai. Aí, do nada, ela acordava um dia falando, ela acordava um dia olhando nos olhos, ela acordou um belo dia e conseguia reproduzir frases. Era assim, do nada. Ela fazia as terapias e parecia que não ia evoluir. Não ia. E aí, do nada, quando um belo dia eu acordava, eu falava, meu Deus, será que a minha filha, né, vai estacionar? Minha filha fazia algo que trazia muita alegria, nos surpreendia. E é assim que Deus faz, ele nos surpreende a cada dia. Então, que você possa ficar com esse testemunho. É um dos. Tem muito mais testemunho aqui para contar para vocês, né? E eu tô muito feliz, muito grata a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E que você possa acreditar que assim como Deus, ele tem feito na minha vida, ele vai fazer na sua também, tá bom? Um beijo, fica com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.